Olá, pessoal. Vamos iniciar então a nossa retrospectiva 2023 de Direito Administrativo, o tema da improbidade administrativa. Aqui só um início, aqui, uma preliminar. O nosso objetivo aqui é trazer os principais julgados e, eventualmente, alguma alteração legislativa de impacto do ano de 2023, que possa, eventualmente, ser importante para os seus estudos. Não é o meu objetivo aqui, claro, fazer uma aula completa de improbidade administrativa. O meu objetivo aqui, então, é um foco de retrospectiva, apenas retrospectiva de 2023, né? Os julgados mais importantes do STJ e do STF e, eventualmente, alguma alteração legislativa. E hoje, o episódio de hoje vai ser sobre improbidade administrativa. Vamos iniciar, então, primeiro uma recapitulação aqui, brevemente, para começar e para contextualizarmos o estudo da improbidade administrativa. É importante para quem for estudar o tema da improbidade administrativa, principalmente para concurso público, é claro, vocês têm que focar o estudo de vocês, principalmente, ou dar prioridade para as alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021. É mais provável que seja questionado em algum concurso, por exemplo, essas alterações. E essas alterações, de qualquer forma, têm impacto muito grande na prática também. Recapitulando também algumas outras questões, algumas outras decisões do STF que foram importantes, e a partir daí nós podemos tratar com mais tranquilidade da retrospectiva dos julgados mais importantes de 2023. O primeiro, o julgamento do STF nas ADINs 7042 e 7043, que não são de 2023, são antes disso, foram julgados antes disso, mas eles dão o tom, digamos assim, nos ajuda a contextualizar o estudo da lei de improbidade com as alterações promovidas pela Lei 14.230. A primeira delas, a primeira questão que foi decidida é que o STF reafirmou a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação de improbidade e também para celebrar acordos de não persecução civil, afastando, portanto, a regra da legitimidade exclusiva do Ministério Público que veio com a Lei 14.230. Então, a pessoa jurídica interessada também tem legitimidade para a ação de improbidade e para o acordo de não persecução civil. Além disso, também julgou inconstitucional a regra em que exigia da assessoria jurídica que emitiu parecer atestando legalidade prévia de atos administrativos a defendê-lo judicialmente. Portanto, a regra agora, segundo o entendimento do STF, é que a assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público não ficará obrigada a defendê-lo judicialmente. E um outro acórdão extremamente importante e de grande impacto da repercussão geral do STF, o tema 1199, a RE 843989, sobre a eficácia temporal da Lei 14.230. Teremos muitos julgados, muitas decisões, como nós veremos a seguir, inclusive, tratando desse regime de transição entre o período anterior à Lei 14.230 de 2021 e o período posterior, afinal, que lei nós aplicamos, a lei anterior, a lei atual, que é muito mais restritiva, que reduz as hipóteses de improbidade, reduz as medidas permitidas dentro de uma ação de improbidade para combater os atos de improbidade, enfim. Nesse julgado do tema 1199, é importante vocês fixarem o seguinte: primeiro, se considerou realmente que há necessidade de comprovação do dolo, considerou constitucional, portanto, que a improbidade, a partir da Lei 14.230, apenas pode ser punida se for praticada com dolo. Não existe mais improbidade culposa. Exige-se, então, um elemento subjetivo que é o dolo. A revogação da modalidade culposa, ela é irretroativa, não se aplica a fatos anteriores, não afastando a coisa julgada e também não incide durante a execução das penas. Já teve coisa julgada, estão sendo executadas as penas de improbidade. Não incide. Ou seja, o que isso significa? Trocado em miúdos.
Se a pessoa for condenada por improbidade culposa com decisão transitada em julgado, ela não poderá rever essa condenação, ou ainda que ela esteja ainda em fase de cumprimento das penas. Se já teve trânsito julgado da fase de conhecimento, não pode mais rever e a condenação ela é considerada como irreversível, digamos assim. Mas se aplicam aos atos de improbidade culposos praticados na vigência da lei anterior, quando? Quando o processo ainda estiver em curso, no caso em que não haja, ou seja, sem condenação transitada em julgado. E nesse caso, o juiz analisa, no caso concreto, a existência ou não do dolo. Portanto, a lei pode se aplicar a fatos anteriores a ela? Sim, pode, desde que não tenha havido ainda coisa julgada. Portanto, o limite de aplicação da lei anterior é ter havido ou não coisa julgada com o advento da nova lei. Se já teve coisa julgada, não se aplica, por exemplo, a revogação da improbidade culposa. Se ainda não teve coisa julgada, se o processo ainda está em curso, eventual processamento, ou mesmo que não tenha, que tenha recurso, já tem sentença, mas ainda não tenha trânsito em julgado, o juiz, o tribunal, no caso concreto, vai ter que analisar se está ou não presente o dolo. Se não estiver presente o dolo, deverá extinguir o processo. E, por fim, o novo regime prescricional da Lei 14.230, que alterou o regime anterior, ele é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da nova lei. A nova lei é dia 25/10/2021. Portanto, se o processo já está em curso antes de 2021, antes da nova lei, por exemplo, o regime prescricional da prescrição intercorrente, principalmente, que ocorre depois do ajuizamento da ação de improbidade, lá no artigo 24, parágrafo 5º, o que diz 24, parágrafo 5º da Lei de Improbidade? Interrompida a prescrição, um dos casos de interrupção da prescrição é o ajuizamento de ação de improbidade, o prazo começa a correr do dia da interrupção pela metade do prazo, que é o qual prazo? 8 anos, então ficam 4 anos, o que significa que os atos de improbidade praticados antes da lei, tendo iniciado o processo de improbidade, ação de improbidade antes da lei, antes de 25/10/2021, o prazo prescricional da prescrição intercorrente inicia em 25/10/2021 e, a partir daí, 4 anos para frente, ou seja, todos os processos que se iniciaram antes ainda não prescreveram na data de hoje. Eles vão prescrever apenas em 25 de outubro de 2025. Então, são algumas questões preliminares para vocês levarem em consideração no estudo da improbidade administrativa. E agora vamos para as principais decisões de 2023. Nós temos aqui uma do dia 3 de junho de 2023, a RE 1175650 do STF, em que ele decidiu que é constitucional a utilização da colaboração premiada da Lei 12.850 em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público. Que lei é essa? A Lei 12.850 é a lei da organização criminosa. Então, nós podemos trazer aquela colaboração premiada para utilizar na ação de improbidade. Mas o Supremo definiu 5 requisitos, 5 diretrizes que devem ser analisadas. Primeiro, deve-se remeter ao juiz da improbidade o termo de declaração, o termo do acordo, as declarações do colaborador e cópia da investigação. O juiz, ainda tendo recebido tudo isso, o juiz da improbidade deve ouvir sigilosamente o colaborador acompanhado do defensor. Para a homologação desse acordo, o juiz da ação de improbidade ainda tem que analisar a regularidade, legalidade e voluntariedade. Portanto, não é uma utilização automática, uma aplicação automática dessa colaboração premiada. Deve-se atender a essas diretrizes, esses requisitos. Segundo a diretriz, as declarações do colaborador sem outros elementos de prova são insuficientes para o início da ação civil por improbidade. Terceira diretriz, a obrigação de ressarcimento do dano erário pelo colaborador deve ser integral, não pode ser objeto de transação ou acordo, salvo negociação sobre o modo e condições para o pagamento da indenização, mas não reduzir o valor do ressarcimento do dano ao erário. Esse é inegociável, o valor em si, o montante é inegociável. O acordo deve ser celebrado pelo Ministério Público
com interveniência da pessoa jurídica interessada e homologado pelo juiz. E, por fim, os acordos já firmados exclusivamente ou somente pelo Ministério Público, eles serão preservados até a data do julgamento do ARE 11.75.650, desde que haja previsão, primeiro, de total ressarcimento do dano, que tenham sido homologadas em juízo e cumpridos os requisitos, as cláusulas pelo beneficiado. Então, é importante vocês terem em consideração essas diretrizes que são necessárias para poder se utilizar a colaboração premiada da Lei 12.850 na ação de improbidade administrativa. Segunda decisão de impacto do STF. Na verdade, é um caso que se iniciou antes já de 2023, há muito tempo. Tinha, inclusive, como relator o ministro Marco Aurélio, o redator do acordo foi o ministro Gilmar Mendes, não foi o ministro Marco Aurélio, e que finalizou só agora. Portanto, já é um julgamento que se iniciou já com um certo tempo, já é antigo isso, e que se questionava a constitucionalidade de dispositivos da lei de improbidade mesmo. Bom, quatro questões foram decididas nessa ADIM 4295. Primeiro, considerou constitucional a ampliação do conceito de agente público para fins de ação de improbidade, sendo possível, inclusive, reiterada a possibilidade do duplo regime sancionatório para agentes políticos. Eventualmente, agentes políticos, por exemplo, o prefeito, o governador, entre outros, o legislador, podem ser responsabilizados tanto por crime de responsabilidade como por ação de improbidade. Portanto, esse duplo regime sancionatório, salvo para o presidente da República, conforme entendimento da STF, que não responde por atos de improbidade, mas apenas por crime de responsabilidade. Segunda questão decidida como constitucional pelo Supremo, entendeu constitucional válida a sanção de proibição de contratar com o poder público, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, entendendo, portanto, que isso não viola o princípio da incomunicabilidade das punições. Terceiro, também entendeu pela constitucionalidade da obrigatoriedade de todo agente público apresentar sua declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Isso está lá no artigo 13. É no artigo 13 da Lei de Improbidade. O que diz o artigo 13 da Lei de Improbidade? Hoje, ó, com a redação atual, com a redação da Lei 14.230, após o exercício de agente público, ficam condicionadas à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Receita Federal, a fim de ser arquivada no serviço do pessoal competente. Essa declaração tem que ser atualizada anualmente e, mais importante, é o parágrafo 3º, será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens ou que prestar declaração falsa, que se recusar a prestar dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Pena de demissão, olha só a gravidade disso. E, por fim, a intimação do Ministério Público do Tribunal de Contas do artigo 15 da Lei de Improbidade não fere o princípio da separação de poderes. O que diz o artigo 15 da Lei de Improbidade? Diz o seguinte, a comissão processante, isso no processo administrativo que eventual servidor esteja sofrendo no processo administrativo. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de processo administrativo para apurar prática de ato de improbidade, se ele estiver respondendo ao processo administrativo, que seja também eventualmente tipificado como improbidade. Parágrafo único do artigo 15, o Ministério Público, o Tribunal ou o Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Isso é constitucional também, essa regra, segundo o Supremo. E agora, decisões do STJ. Primeiro, uma decisão contraintuitiva que causou certo frisson, causou um grande impacto na comunidade jurídica. A absolvição na ação de improbidade. Vejam bem, nós temos a regra da independência das instâncias, mas a absolvição na ação de improbidade administrativa em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para manutenção da ação penal. Ou seja, o sujeito foi absolvido na ação de improbidade porque não teve dolo e não teve prova de obtenção de vantagem indevida. Essa decisão influenciará
a decisão na ação penal, inclusive esvaziando a justa causa para a manutenção da ação penal pelo mesmo fato. Nesse caso, deverá ser arquivada a ação penal pelo juízo competente. Terceiro, não há usurpação de competência do Tribunal de Justiça local quanto à supervisão da investigação contra detentor de prerrogativa de foro no âmbito de inquéritos civis e ações de improbidade. Ou seja, se houver um inquérito civil ou, eventualmente, uma ação de improbidade, um inquérito civil que depois venha a instruir a ação de improbidade, e uma ação de improbidade no juízo de primeiro grau, isso não usurpa a competência do Tribunal de Justiça, por exemplo, para supervisionar uma eventual investigação criminal contra o detentor por prerrogativa de foro, como, por exemplo, o prefeito, o deputado, o governador, etc. Na verdade, o governador é para o STJ, né? Não há essa usurpação. Por quê? Porque a prerrogativa de foro é apenas para ação criminal, não para ação de improbidade. Nós já sabemos disso. E também outro julgado importante da STJ, em atenção ao tema 1199, que nós já falamos lá, da questão da eficácia temporal da nova lei, deve-se conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da Lei 14.230, adstringindo-se aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado. Não se aplica, portanto, essa aplicação retroativa. O que não se aplica? Não se aplica a retroatividade, né? A regra da retroatividade do tema 1199. Em caso de recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade, portanto, o sujeito foi condenado em primeiro grau, condenação mantida em segundo grau, por exemplo, aí veio a nova lei, entra com um recurso especial extraordinário que não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Se considera como não cumprido, digamos assim, o requisito da continuidade do processo e, portanto, não há aplicação retroativa da nova lei. Se considera, portanto, como transitado e julgado, não ultrapassou o juízo de admissibilidade. Não se aplica, portanto, retroativamente a nova lei, ainda que ele tenha sido condenado por improbidade culposa. Ainda decisões do STJ, os agentes políticos municipais se submetem à lei de improbidade sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei 201 de 67, que traz os crimes de responsabilidade dos prefeitos. Então, eles podem responder tanto por ação de improbidade como pela responsabilização política e criminal do Decreto-Lei 201, essa duplo regime sancionatório que, enfim, é um entendimento consolidado dos tribunais superiores. Outro julgado também, agora da STJ, agravo de instrumento no ARESP 2380545. O entendimento firmado no tema 1199 da STF, de novo se referindo ao entendimento do tema 1199. Aplique-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado artigo 11, inciso 1 da Lei 8429, desde que não haja condenação transitada em julgado. O que dizia o artigo 11? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, omissão dolosa, etc., etc. O inciso 1 dizia o seguinte: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. A nova lei revogou o inciso 1 do artigo 11, revogou esse ato de improbidade, que é o praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Revogou. E, portanto, se entendeu que essa revogação retroage desde que não haja condenação transitada em julgado. Portanto, o sujeito, digamos que o sujeito esteja sendo processado por ato de improbidade previsto ou capitulado no artigo 11, inciso 1 da lei. Nesse caso, se ainda não transitou julgado alguma condenação, deve haver essa retroatividade e ele deverá ser absolvido ou o processo deverá ser arquivado, extinto, em razão dessa abolitio criminis. E, por fim, ainda sobre essa questão da retroatividade, como eu falei para vocês, essa questão do direito intertemporal, do regime de transição, ainda vai ter muita decisão a respeito disso para se definir exatamente quando se aplica ou não a nova lei. Disse o seguinte, o STF,
Não obstante a abolição, isso já foi decidido em fevereiro de 2024, mas como nós já estamos em março, eu vou trazer alguma coisa de fevereiro, do início do ano agora, de 2024 também. Não obstante a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios do artigo 11, a nova previsão específica em seus incisos de violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade evidencia continuidade típico-normativa da conduta. O que isso significa? Significa o seguinte, que o artigo 11, na redação anterior, previa um tipo aberto. Dizia o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, nós tínhamos essa expressão final e notadamente, que nós não temos mais um novo artigo 11, um novo capítulo do artigo 11. Isso significava que outros casos de violação a princípios da administração pública poderiam ser enquadrados como improbidade administrativa. Agora, a partir da nova lei, o tipo é fechado. Apenas os casos que possam ser enquadrados nos incisos do artigo 11 é que podem ser considerados como ato de improbidade. Isso significa que alguém que esteja sendo processado pelo artigo 11 de forma ampla, digamos assim, com base na cláusula aberta do artigo 11, deverá ser beneficiado com essa retroatividade e o processo ser extinto? Não necessariamente. Se a conduta desse réu, digamos assim, na ação de improbidade, puder ser também enquadrada em outro inciso ou em algum inciso do artigo 11, haverá, como diz o STJ, uma continuidade típico normativa, uma nova previsão específica nos dos seus incisos e, portanto, a conduta dele continua sendo tipificada como ato de improbidade. E, para finalizar, o último julgado da STJ, a demonstração do requisito da urgência para indisponibilidade de bens, artigo 16 da Lei de Improbidade, com a redação dada pela Lei 14.230, tem aplicação imediata ao processo em curso, dado o caráter processual da medida. O que isso significa? Se for julgado no início de 2024 também, foi superada a tese do periculo in mora presumido para a medida cautelar da indisponibilidade de bens. O STJ entendia antes que, com o recebimento da ação de improbidade, com a existência de indícios de improbidade, haveria um periculo in mora presumido em favor do interesse público, do interesse do poder público, da sociedade, etc., e o juiz deveria decretar a indisponibilidade de bens em razão desse periculo in mora presumido. Agora não, agora isso exige-se periculo in mora comprovado. Deve haver comprovação de urgência para indisponibilidade de bens. Isso está no artigo 16, extremamente importante. É uma forma de reação legislativa do Congresso contra a decisão. Teve várias decisões do STJ, na verdade, que foram, entre aspas, alteradas pelo Congresso com a Lei 14.230. O artigo 16 diz o seguinte: na ação por improbidade administrativa poderá ser formulada em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial de enriquecimento ilícito. E o parágrafo 3º do artigo 16 deixa bem claro que o pedido de indisponibilidade apenas será deferido, vejam bem, parágrafo 3º do 16, apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade de ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Portanto, restringiu as possibilidades de indisponibilidade de bens, e mais, o STJ disse que essa nova regra se aplica aos processos em curso, em razão do caráter processual da medida. Portanto, se uma medida de indisponibilidade foi decretada com base em periculo in mora presumido, e se não for demonstrado periculo in mora concreto, não vai ser mais possível essa indisponibilidade, deverá ser revogada. Então, essas são as minhas contribuições, espero que tenha ajudado vocês nos estudos de vocês, seja para concurso, para prática, seja lá qual for. E para quem quiser ter acesso aos nossos slides, as instruções para ter acesso aos slides estão ali nos comentários desse vídeo.
Obrigado e até a próxima. Eu vou tentar aí fazer outros comentários de retrospectiva de 2023 de direito administrativo, de direito ambiental. Vamos ver dentro das minhas possibilidades de tempo aí o que nós conseguimos. Até mais e grande abraço.